Olá, tudo bem com você? Eu sou a Ana Rício e eu adoro fazer pão de fermentação natural. Se você tá aqui, é porque você também curte, não é? Qual a farinha está Johnny que eu uso para os pães? Eu uso várias, Cris. Eu uso o Superiore, eu uso a pizza napoletana e eu uso a Manitoba. Eu uso a Matinata Pietra também. Depende, tá? Depende do resultado que eu quero. Todas são maravilhosas. E hoje eu queria fazer uma hashtag em homenagem à pergunta de hoje. Eu queria que vocês colocassem aí hashtag peso do pão, tá? Nós vamos falar disso hoje. Quando pesamos o pão antes de assar e depois voltamos a pesar assado, há uma diferença óbvia entre os dois processos para menos, acredito que pela evaporação da água. Muito bem, a perda de peso, quanto maior melhor. Uma das coisas assim, que eu gosto de fazer é anotar o peso da massa crua e o peso do pão logo depois de assado, e eu ainda faço uma anotação depois, que é depois de algumas horas, o peso do pão assado e resfriado. Existe uma diferença, a gente espera que exista essa diferença e a gente espera que essa diferença seja considerável. Quanto mais água o seu pão perder durante o tempo de forno, mais leve ele vai ficar. Isso é na minha experiência. Eu já encontrei essa informação em alguns livros também. Não sei exatamente quais livros, eu não lembro de cabeça, mas em alguns livros muito legais, poucos autores falam disso, mas falam. E eu percebi, na minha experiência, que quanto mais água o meu pão perde durante o tempo de forno, mais leve o miolo vai ser. E isso também coincide muito com o salto de forno, com aquelas qualidades que a gente quer, uma casca um pouco mais fina, um miolo um pouco mais leve, não tão úmido, mas ainda úmido. A gente tem aí o miolo mais aberto. Isso tudo tem relação com a quantidade de água que o seu pão vai perder durante o tempo de forno. Quantos por cento você acha que o pão deve perder de peso durante o forno para ter um miolo mais leve? Vocês sabem, que a gente tem que esperar um pouco, o pão terminar de assar, depois que a gente tira do forno, ele ainda está em cozimento, ele está ainda sendo assado. Então a gente normalmente não corta esse pão, porque senão o miolo fica mais chicletudo. Por que o miolo fica chicletudo? Porque ele ainda tem um pouco de água lá que ele vai ter que transferir para o ambiente, vamos dizer. Então ele ainda vai perder um pouco de água, não é muita não, mas ele perde um pouco. Então é legal esperar. Se o seu pão perde pouca água, e assim, isso é o seguinte, cara, você não precisa nem de olhar pro seu pão. Você assou seu pão, tira ele do forno, põe ele na balança. Se ele perder muito pouco peso, você pode ter certeza que o miolo do seu pão vai ficar pesado, que a casca do seu pão provavelmente vai estar mais grossa e que o miolo do seu pão vai ficar um pouco mais fechado. Por quê? Porque ele não cresceu o suficiente lá no forno e ele não conseguiu, então, perder aquela água. Aquela água entrou lá, misturou lá e ela não... Como que eu posso falar de uma forma simples assim? A fermentação não aconteceu da forma que deveria, então o seu pão não consegue dar aquele salto e soltar o vapor que ele precisa soltar durante o tempo de forno, tá? Então ele vai acumular aquela água no pão e isso vai gerar assim um pão que vai ter um miolo mais pesado, que vai ter uma casca mais grossa e que também depois de um tempo a casca vai perder a crocância, depois de algumas horas, vamos dizer, a sua casca já perde a crocância. Quem tem esse pão aí que não perdeu o percentual de água maior do que 15%, 14, 15%, tem que trabalhar melhor a fermentação, tem que trabalhar melhor a hidratação. Quando eu falo trabalhar melhor a hidratação, não é colocar mais água, é entender o quanto de água que a farinha que você está usando aguenta. Se a sua farinha aguentar mais água, você pode colocar mais água, mas se ela não aguentar mais água, é melhor você não colocar mais água, porque senão ela não vai ter como absorver essa água e o seu pão vai ficar super pesado. Isso pode acontecer. E a fermentação é essencial. Se o seu pão não fermentou direito, ele vai ficar mais pesado também. O indicador aí do pão que foi assado e que perdeu menos de 14% de peso total, tô falando aqui do pão rústico feito com farinha, água e sal, tá bom? Não tô falando aqui de outros pães, mas o pão rústico feito com farinha, água e sal,
que perde menos de 14% do peso total durante o período de forno, vai sair mais pesado. E precisa então ser melhor fermentado e a hidratação tem que estar mais adequada à farinha. E você também tem que checar o seu fermento, porque o seu fermento pode estar mais fraco e por isso ele não está fermentando o seu pão direito. Ou então você não está deixando o seu pão fermentar o tempo suficiente. Ou então a temperatura mudou e você está usando os mesmos tempos que você usa no verão no inverno, e isso não vale. Quando você faz a mesma receita, nas mesmas proporções, os tempos mudam entre o verão e o inverno. Ou então você também pode ter fermentado a sua massa, e verão e inverno, mesma coisa. Sua massa foi fermentada numa temperatura mais fria e pelo mesmo tempo que normalmente você fermenta numa temperatura mais quente, né, de massa. Então o pão pode ficar mais pesado por isso, então você tem que ficar atento ou atenta a esses pontos. Então, seu pão perdeu pouca água e pouco peso, você tem que rever os seus processos, rever a sua receita, rever a farinha, rever tudo, rever seu fermento. Eu não tô falando que o pão que perde, vamos dizer, pouco peso durante o forno é ruim, não. O pão que perde pouco peso no forno não vai ficar ruim, ele só poderia ficar melhor. O que eu tô conversando aqui com você é sobre a qualidade do produto final em relação à farinha que você tá usando. O objetivo aqui é você ter um pão saboroso que fermentou muito bem. Por que fermentou muito bem? Porque além dele ganhar mais estrutura, dele ter uma textura melhor, ele vai ser muito mais nutritivo. A fermentação natural longa faz o pão ter mais nutrientes. Eu já falei disso aqui no passado, tá? Sobre os valores nutricionais, né, do pão de fermentação natural. Então, quanto melhor você fermenta o seu pão, mais nutritivo ele vai ficar. Então, eu tô falando aqui não só da parte estética e da parte de textura do pão, mas da parte nutricional do pão. Por isso que é importante a gente fermentar bem o nosso pão. Quem perdeu aí menos de 14% de peso já sabe que tem que dar uma melhorada nos processos. Na minha experiência, quando meu pão perde entre 18% e 25% de peso, ele fica bem mais leve. 20%, vamos dizer que é um número genérico, um número assim que, beleza, seu pão perdeu 20% de peso, top, tá legal pra caramba. Mas na minha experiência, quando meu pão perdeu 24%, 25% de peso, foram os melhores pães que eu já fiz em termos de textura e sabor. E miolo também, não necessariamente. Às vezes o miolo saiu bonito, legal, aberto, mas às vezes nem tanto, mas o pão ficou incrível. Quando ele perdeu mais de 20%, lá pelos 23%, 24%, 25% de peso. Para você conseguir o seu pão perder esse tanto de peso, você tem que praticamente seguir um processo com muito respeito e adequar o seu processo à sua realidade naquele momento. A farinha que você usa, a temperatura ambiente, a força do seu fermento, a velocidade de fermentação do seu pão. Você tem que adequar tudo e conseguir fazer isso da melhor forma, além de fazer dobras adequadas nos tempos certos, além de modelar o seu pão corretamente, porque a modelagem também ajuda no salto do forno e o salto do forno ajuda na perda de água quando você faz o resto certo. Então assim, eu falo que quando você pega um pão que perdeu mais de 20% até uns 25%, é porque deu tudo certo dessa vez e aí é por isso que é legal você anotar o que você faz. Porque se você anotar tudo que você faz e todas as variáveis, você vai ter condição de tentar replicar esse resultado numas próximas vezes. Se você não anotar nada, se você simplesmente, vou fazer, ver no que dá, é muito legal fazer isso. Tem até um termo em inglês, chama bread by eye, que a galera nem pesa nada, vai lá, faz o pão no olho mesmo e vê no que dá. Isso é muito legal. Mas se você tá querendo aprender, se você tá querendo estudar, se você tá querendo melhorar a sua técnica, então eu recomendo que você anote tudo que você puder e tiver condição de anotar. Pra você poder observar, aprender a observar, aprender a entender o que vai acontecer com a sua massa ao longo do tempo, né, da fermentação, depois do forno, para você melhorar seus processos nas próximas fornadas. Você gosta de comer seu pão quente? O pão é seu, você come ele do jeito que você quiser, tá bom? Eu gosto de comer meu pão na hora que sai do forno, véi.
fica à vontade, o pão é seu, come o pão na hora e do jeito que você quiser, mas eu só gosto de avisar que se você esperar pelo menos 2 horas antes de cortar o seu pão, o processo de gelatinização do miolo vai acontecer de forma completa, porque o resfriamento tem que acontecer para isso acontecer. E, melhor ainda, os aromas vão ser distribuídos entre a casca e o miolo, porque a maior parte do sabor do pão está na casca. Então, durante o resfriamento, o aroma da casca passa para o miolo e o que está no miolo passa para a casca. Então é importante a gente esperar para a gente ter um pão ainda mais delicioso, porque o pão de fermentação natural vai ficando mais saboroso com o tempo. Na verdade, se você comer um pão com 1 dia de idade, ele vai ter um sabor mais acentuado do que um pão que você comeu na mesma hora que assou. E a cada dia que passa, ele vai ficando ainda mais saboroso, talvez até um pouco mais azedinho. Então, mais uma razão para você esperar um pouco para comer seu pão de fermentação natural. O meu pão, depois de assado, parece com a casca pururucada. Isso! Normalmente, o pão que fica com a casca pururucada é o pão que foi fermentado na geladeira, depois de modelado. A massa foi fermentada na geladeira. Então, provavelmente você fermenta a sua massa na geladeira. Ou então você borrifa a água na sua massa antes de colocar no forno. Essas são as formas que eu conheço de deixar a casca mais pururucada. E também, quando você não cobre a casca com farinha, né, para você fazer os cortes e tal, você faz simplesmente corte sem colocar um pouquinho de farinha, polvilhando a casca do seu pão, a tendência é a casca ficar um pouco mais pururucada também, por causa do vapor. Pensei nesse percentual de 40 a 45 do percentual. Ah, entendi. Você pensou nesse percentual. Assim, eu nunca calculei dessa forma. Eu calculo o percentual em relação ao peso total da massa. Então, assim, eu vou perder X% do peso total da massa, tá? Eu não penso em água, mas dá para transformar em água. É só calcular e ver quanto de água que perdeu, né? Eu gosto de tentar descobrir tudo que eu puder para ter indicadores mesmo, sabe? Assim, do meu pão. Eu falo assim, sabe aquele povo que bota venda nos olhos? Eu já fiz isso, sabe? Eu já fechei meus olhos, já coloquei a mão na massa de olho fechado para sentir a massa. Sente as pontas dos dedos. O que você sente quando você encosta nessa massa com as pontas dos seus dedos? Eu gosto de fazer esses testes, experimentar, para eu aprender o que a massa tá falando. Basicamente, a gente aprende a língua do pão. E uma das coisas que conta pra gente muita coisa é a perda de peso durante o tempo de forno. Se o seu pão não perdeu muito peso, você esquece, seu pão vai ficar pesado. Vai ficar com o miolo aguado, úmido, fechadão, casca dura, casca pesada, ele vai. Então você já sabe, quando você tira do forno esse seu pão, na hora que você pega, se o seu pão é pesado, ele vai estar pesado. Se o seu pão está leve para o volume que ele tem, a tendência é que ele tenha um miolo mais leve, uma casca mais fina, mais agradável de comer. Então, só de pegar no pão assado, você já vai começar a sentir como que esse pão vai estar mesmo sem comer um pedaço desse pão e sem cortar. E mesmo sem usar uma balança. Às vezes você não quer pesar, mas você pega no pão, sente o pão. Ah, ele tá leve pro tamanho. Então, ele tá bom. Então ele vai ter um miolo leve, ele vai ter uma casca mais fina. Se ele pesou na sua mão, então seu pão, infelizmente, vai estar pesado. E aí tem que fazer de novo, ver o que você pode melhorar no seu processo para a próxima vez você conseguir melhorar o resultado. E por isso que é legal você anotar o que você fez e as variáveis do dia, porque aí você vai conseguir fazer algumas melhorias no seu pão. Eu já falei aqui também, eu acho que vale falar de novo, por isso que eu gosto de dominar uma receita antes de ficar fazendo outra. Tem muita gente que fala, meus pães são pesados demais, meus pães nunca ficam bons, como é que é isso, não sei o que. Aí eu falo, peraí, você repete a receita? Não, eu faço a receita, deu errado, eu faço outra, deu errado, eu faço outra. E esse que é o problema. Muitas vezes o problema não é a receita. O problema é você acertar fazer essa receita. Então, o que eu recomendo é que você pegue uma receita, domine essa receita. Aí você muda, faz outra receita, domina aquela receita. E aí você vai conseguir aprender muito mais. Mas eu gosto de pão com um monte de sabor diferente, com um monte de coisa e tal. Beleza, você gosta. Então, tenta fazer um que você vai repetir a receita e outro que você vai fazer receitas diferentes. Para você aprender mais. É isso que eu tô querendo dizer.
Quando você repete uma receita, vai repetindo, você pode mudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, até você descobrir o que foi que você mudou que fez o seu pão mudar também para melhor. Todo mundo pesando pão. Põe aí, hashtag vou pesar meu pão. Pão quente aqui, todos detestaram, ficou embatumado, ninguém acreditou quando eu disse que não podia comer quente. E outra coisa, deixa eu falar, você gosta de pão quente? Eu amo pão quente. O que eu faço para comer meu pão quente? Eu deixo ele esfriar totalmente, corto, põe na torradeira, ou então coloco na frigideira com um pouco de manteiga derretida, olha que delícia. Ou então coloco no forno. Então você pode aquecer seu pão e trazer quase que aquele sabor do pão fresco de volta para ele. Normalmente a gente pode aquecer o pão só uma vez, tá? Esse processo assim, ele resfria, aí você corta um pedaço, aquece, aí ele vai ficar parecendo um pão que acabou de sair do forno e não vai conseguir mais isso. Se você deixar esfriar e esquentar de novo, aí ele não vai ficar como se ele tivesse saído do forno mais, tá? Já percebi isso. No dia seguinte, o pão fica melhor para mim e alguns clientes também acham. É isso, ele vai ficar muito mais saboroso. O aroma vai misturar entre o miolo e a casca. Consegui baixar a acidez usando mais levanas na receita. E isso é uma das formas de baixar a acidez mesmo, usando mais fermento. É contraintuitivo, né? Porque muitas vezes fala, usa mais fermento, o pão vai ficar mais ácido. Não, senhor, porque ele vai demorar menos tempo para fermentar. Quanto mais tempo o pão demora para fermentar, mais acidez ele vai desenvolver. Se você acha seu pão ácido ainda, deve ter alguma coisa com o seu fermento. Eu não sei qual é a receita que você usa, eu não sei quais são os teus tempos, né, de fermentação, eu não sei como se alimenta o seu fermento, se usa água fria, se usa água quente, isso também influencia. Se você usa farinha integral, farinha branca, farinha de centeio, isso também influencia. São vários os fatores que influenciam na acidez do pão. Também não sei onde você guarda seu fermento, onde você guarda seu fermento também influencia, beleza? Obrigado, muito obrigado, viu, pessoal? Um beijo, tchau, pessoal!